Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. Amós, capítulos 5, 6 e o 7. Predição da ruína de Israel. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam. Olha só, tem hora que a língua não quer obedecer. Uma palavra tão usada, né? E abominam. O que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas, tem que virar um pouquinho aqui a Bíblia, está fazendo sombra e está ruim para ler. Vamos lá. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. É isso mesmo, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele, ou urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E, ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas.
nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça, como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes, levastes a tenda de vosso Moloque, o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 5, vamos começando agora o capítulo 6. Já estamos terminando o livro de Amós, como eu disse ontem, o livro de Amós é curto também, só tem 9 capítulos. Então, agora vamos para o capítulo número 6. A corrupção de Israel, ameaças. Vou virar de novo aqui. Eu não gosto de ler à noite por causa disso, que a lâmpada faz um pouco de sombra. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som de alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. E entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio ou o que o queima para levar os ossos para fora da casa. E dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras. Isso, a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Ramate até ao ribeiro da planície. Então aqui terminamos o capítulo 6, apenas 14 versículos, e agora o capítulo 7, a visão da locusta, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver.
Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo e consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro. Olha só, não é boiadeiro, aqui está escrito boieiro, ou seja, o mesmo que boiadeiro para nós. E cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que coragem, não é, amados? Aqui o próprio sacerdote dizendo para o profeta não profetizar, mas ele falou toda a verdade até a respeito do próprio sacerdote, Amazias. Então, daqui a pouco, amados, vamos estar terminando, né, como eu disse, o livro de Amós. Vamos estar lendo, então, o capítulo 8 e o capítulo 9. E já encerrando a nossa leitura de hoje. Até daqui a pouco, no nome do Senhor. Amém?